Aleluia. A pastora está ali, falou que a vida está secada. Cadê Joyce? Ô Joyce, dá um lugar aí, Joyce. Ajuda aqui. Nossa caridade está aqui, bebê, Joyce. Aleluia. Depois você leva essa. Agora vocês devem. Completa da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Louvado, exaltado o nome do Senhor. Agora eu vou ver se sobrou voz para poder pregar, irmãos. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Só para quem quer ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Vamos a palavra do Senhor. Ela vai nos ensinar de que com Deus, João, as coisas têm que ser sim, sim, ou não. Eu perguntei para a igreja quem gostaria de ouvir a palavra do Senhor, sabe por quê? Se eu fosse dizer as minhas palavras, talvez hoje o que eu diria é como vocês são lindos, maravilhosos, como vocês são especiais, joias raras do Senhor. Mas como nós estamos aqui para ouvir não as minhas palavras, pastor Sibeli, mas as palavras do Senhor, nós temos que abrir o nosso coração para o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que confronta, o Evangelho que te quebra, o Evangelho que muitas das vezes te faz olhar para dentro de si e dizer: Senhor, como eu sou falho na tua presença. A palavra do Senhor no livro de Jeremias, ela vai comparar o tratamento do Senhor como tratar de um oleiro sobre o barro. E quando nós observamos o próprio texto narrado em Jeremias, capítulo de número 18, vai mostrar que o oleiro ele tem que trabalhar sobre o barro, mas que para que o barro possa se tornar um vaso, primeiro há todo um processo que precisa ser feito, um processo de separação, um processo de amassar o barro, um processo de moldar o vaso, um processo de colocar no fogo. Então o Evangelho, ele é esse processo. É o processo que te amassa. É o processo que te coloca no fogo. E que talvez, se você brincar, o Espírito Santo vai lá, te quebra e começa tudo de novo. Mas é um processo que edifica. É um processo que liberta. É um processo que restaura. É um processo que entra dentro da sua casa e muda o ambiente, muda o cenário, tira tudo que não provém do Senhor e começa a colocar tudo no lugar. Então, por mais que doa, por mais que confronte Taiwan, mas o Evangelho, ele nos restaura e nos coloca de pé. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia comigo em nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 6. Aleluia. Já com Oséias, eu vou tentar não fazer uma pregação de 1 hora, porque senão depois fica até difícil, irmãos. O homem editar, não sei o que, dá trabalho. Ele falou que a última foi 1 hora e quanto? Oséias, foi 1 hora e quanto? A última pregação foi 1 hora e 10? 1 hora e pouquinho. Essa nós vamos tentar. Essa nós vamos tentar ser melhor, amém? Meu Deus. Ele fica concentrado ali, irmãos. Tem que ficar, porque senão as meninas fogem. Eu falo com os irmãos que não tem como o pastor chamar a atenção das crianças, porque as filhas do pastor é que vai dar luz. Livro de Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 6, amém? A palavra do Senhor vai nos dizer da seguinte maneira:
Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Verso 7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação do Senhor, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indignado: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por esta razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Amém? Pode fechar sua Bíblia em nome de Jesus. Feche seus olhos. Quero alguns da igreja fazer uma breve oração comigo, amém? Soberano Deus, amado eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti neste momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, Pai, abra a luz do nosso entendimento. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nos dá a sabedoria do alto, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, manifesta em nós o Teu poder, a Tua graça e a Tua unção. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor. Nos enche, ó Pai, da Tua sabedoria. Ó Pai, nos faz compreender, ó Pai, ó Deus, a grandeza da Tua revelação. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, ó Pai, que a Tua igreja venha ser alimentada pelo Senhor. Ó Pai, não por aquilo que eu preparei, Senhor, mas por aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, ministra para os nossos corações e nos faça cheios do Espírito Santo de Deus. E assim nós te louvamos e te agradecemos para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Você concorda, glorifica o nome do Senhor. Exalta o nome de Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor, ela vai nos relatar o momento da queda da humanidade. Deus tem colocado um projeto no meu coração, em Manaus, e eu comecei a buscar o Senhor, falando: meu Deus, eu preciso falar com a igreja. E Deus me deu uma estratégia, um propósito, de toda terça-feira nós trazermos um ensinamento doutrinário, mas não uma doutrina do homem, que muito nós vemos por aí, mas o que a palavra do Senhor nos ensina acerca da nossa conduta, prática. E hoje eu estava em casa buscando ao Senhor, e o Senhor me fez saber esse texto, aonde a palavra do Senhor vai nos relatar acerca da queda da humanidade. Todos nós conhecemos esse texto.
E juntamente com a humanidade, todas as coisas que o Senhor criou, Ele coloca ali no centro do jardim a árvore do fruto do conhecimento. E diz aos homens para não tocar. É muito interessante nós pensarmos que muitas das vezes nós pregamos acerca de um Deus, a qual, como eu ministrei aqui no louvor, nós oramos pedindo: Senhor, faça na minha vida, Senhor, me dá, Senhor, faça, Senhor, cumpra, Senhor, abençoa, Senhor, prospera. E nós vemos que a primeira instrução que o Senhor traz para a humanidade é: não toca. Muitas vezes pode parecer até contraditório nós pensarmos em um Deus que é todo bom, e a primeira instrução que Ele traz para a humanidade é: não toca. E o Espírito Santo de Deus, ele começou a ministrar em meu coração, porque muitas das vezes nós nos preocupamos tanto com o que nós vamos fazer, o que nós vamos vestir, o que nós vamos comer, assim como a palavra diz, levando o livro de Mateus: não andem ansiosos com o que hão de comer, de vestir. Muitas vezes nós andamos desta maneira, ansiosos, e por muitas das vezes nós não damos a devida importância para aquilo que o Senhor disse: não toque, não faça, não vai, não diga, não use. A palavra do Senhor, então, ela vai nos relatar o primeiro ato que acontece após a queda. A palavra do Senhor vai nos dizer que a serpente, ela era astuta, ou seja, traiçoeira. O nosso inimigo, ele é astuto, ele é traiçoeiro, ele é minucioso. O inimigo, ele sonda aquelas áreas aonde há fraqueza. O inimigo, ele sabe aonde ele toca na sua vida. O inimigo, ele sabe aonde está a sua pedra de tropeço. O inimigo, ele sabe aonde está a sua fraqueza. É por isso que a palavra do Senhor vai nos ensinar que nós devemos ser vigilantes. É por isso que a palavra do Senhor vai nos ensinar que nós devemos ser prudentes, andar sempre em vigilância, andar em constante oração, buscando do Senhor revestimento. Aleluia! Porque o inimigo é traiçoeiro. Se nós observarmos no texto, pastor, nós vemos que o diabo não mentiu para a mulher. Por quê? Porque o que o texto diz é que eles morreriam. Mas o diabo sabia que a morte que estava sendo ali anunciada, alertada pelo Senhor, era uma morte espiritual. É aquilo que nos afasta, aquilo que nos distancia do Senhor. E é assim que muitas vezes o pecado, ele se apresenta a mim e a você como algo inofensivo, dizendo: não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem problema. O texto diz que a serpente era astuta. A serpente, ela então engana a mulher. E ela come do fruto. E o interessante é que o texto vai dizer que logo depois que eles comeram, os seus olhos se abriram. E eles perceberam que eles estavam nus. Sabe o que é interessante? Antigamente, tenta puxar na sua memória aí uma mulher de Deus. Vamos fazer um exercício aqui.
por quê? Muitas das vezes a primeira imagem que a sua mente vai criar, ou é a sua mãe, que era uma mulher de oração, ou aquela senhorinha do coque, ou aquela irmã que um dia veio em direção a você, te entregar algo do Senhor. Mas nós criamos em nossa mente uma imagem de uma mulher ou de um homem de Deus. A primeira coisa que uma humanidade percebe, pastor, é a sua nudez. Nudez essa que nos dias atuais nós temos visto dentro das igrejas. Porque hoje em dia já não se fala mais sobre vestimentas. Hoje em dia já não se fala mais sobre moderação. Hoje em dia já não se fala mais sobre doutrinas. Por quê? Porque tem medo de perder um membro. Tem medo de que a pessoa não volte mais para a igreja. Olha o que o texto vai dizer no verso 6, vai dizer que ao observar que a árvore era atraente aos olhos, nem tudo que é atraente, nem tudo que ao seu olhar parece ser bonito, parece ser agradável, nem tudo que te agrada quer dizer que venha do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele tem me incomodado nos últimos dias. Irmãos, e a gente tenta, muitas vezes a gente tenta conversar com algumas pessoas, só que é muito difícil nós falarmos sobre alguns assuntos. Porque muitas das vezes é necessário você falar com alguém assim: olha, vigia as roupas do seu filho, vigia com as roupas da sua filha. Por quê? Porque está escandaloso. Mas nós colocamos na nossa cabeça, nós colocamos em nossos olhos como se fosse um tapa-olho espiritual. Nós temos vivido em tempo de cegueira espiritual, onde a igreja já não anda mais vigilante, a igreja já não anda mais, aleluia, atenta às coisas espirituais. Nós temos vivido em tempos onde o nada a ver, ele se infiltrou dentro da igreja. Hoje em dia é muito comum nós vemos cristãos ouvindo músicas do mundo. Hoje em dia é muito comum nós vemos cristãos usando roupas escandalosas. Hoje em dia é muito comum nós vemos cristãos, às vezes está dentro do carro e está ouvindo música do mundo. Aí quando chega dentro da igreja, não conhece os louvores, não conhece o que está sendo ministrado. E na nossa cabeça está tudo bem. Nós acabamos de passar por um período de louvor, onde a presença do Senhor inundou este lugar. E muitas das vezes nós questionamos: por que eu não sinto? Por que não é comigo assim como é com meu irmão? Por que não acontece comigo o que acontece com ele? Mas o Senhor está dizendo para a igreja: e a entrega, e a busca, e a confessação, e a oração, e o jejum. Quanto tempo você tem separado do Senhor? Quanto do seu tempo você tem dedicado ao Senhor? Ou nada a ver também tem se infiltrado na sua vida? Irmãos, se a gente pegar as redes sociais, a internet no modo geral, e nós observarmos, tem muitas pessoas hoje em dia que gosta de fazer conteúdo na internet e às vezes filma os filhos. Aí começa a filmar o filho, a filha e vai postando na internet. Esses dias eu vi uma influenciadora falando sobre o assunto e ela estava falando acerca de mães que postam vídeos das suas filhas, às vezes com um shortinho muito curto, ou às vezes até bebês de fralda, e postam na internet. Aí ela falou assim:
quantidade de downloads que existem nesse tipo de vídeo. Irmãos, a igreja precisa falar sobre isso. No mundo lá fora existem abusadores. No mundo lá fora tem pedófilos. E nós já não damos mais atenção para essas coisas. A igreja já não anda mais vigilante. Os irmãos estão entendendo o que o Senhor está falando para a igreja? Vigilância. Só que não adianta nós ficarmos olhando para lá e para cá, procurando defeito em tudo, se nós não buscarmos a presença do Senhor para dentro da nossa casa. Porque a Bíblia vai dizer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O que o Senhor está dizendo para a igreja é oração e vigilância, é propósito e vigilância, é jejum e vigilância. Não é possível viver uma vida com Deus. Uma vez eu vi essa frase escrita e isso ficou marcado na minha mente. É impossível você viver um relacionamento com o Senhor sendo amante do diabo. E muitas das vezes as pessoas elas fazem esses vídeos das crianças e elas não se atentam no que acontece. A quantidade de pessoas que vão atrás desse tipo de conteúdo a fim de saciar um desejo doentio, maligno. Só que muitas das vezes a gente até preocupa com a rede social. Até que não é tanto o hábito das pessoas deste ministério exporem os seus filhos nas redes sociais. Mas muitas das vezes, sabe o que nós temos visto? Os próprios pais incentivando uma conduta adultizada na vida das suas crianças. Eu já falei sobre isso aqui há algum tempo atrás. Se a gente for pegar uma criança qualquer aqui, né, por exemplo, a Giovana, minha filha, vai fazer 5 anos no final desse mês. Ela não trabalha, ela não tem renda. Então quem compra as roupas da Giovana? Os pais dela. É a mãe, é o pai, é a avó. Então a Giovana, ela não escolhe as próprias vestimentas. Uma que ela não tem idade nem maturidade para isso, e outra que ela não tem dinheiro, né? Ela não escolhe as próprias roupas. Então quem escolhe para ela? Os pais dela. Então o filho ele anda vestido conforme a vontade dos pais. Irmãos, o que nós temos visto de crianças andando com roupas extremamente indecentes. Irmãos, mas não é um exagero, você, é porque o pastor é bitolado, ele acha que passou do joelho indecente. Não, irmãos, roupa extremamente indecente. Quem conhece o nosso ministério sabe, irmãos, aqui não é um ministério que prega usos e costumes. Não é um ministério que fica ali mentindo a saia da irmã. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me incomodou para nós alertarmos o povo de Deus acerca das coisas do inimigo que tem entrado dentro da nossa casa. O inimigo, assim como a serpente que enganou a mulher, ele tem se infiltrado dentro das casas dos cristãos. Aí muitas vezes os pais, com a desculpa de que, mas está calor, vou colocar uma roupa aqui mais curtinha, vou colocar um topzinho. Aí quando a gente vai observar, tem criança, meninas, com 10, 11, 12 anos, andando na rua com pijama, pastor. Misericórdia.
Uma vez eu estava na padaria e fiquei observando, não é por conta da característica não, irmãos, mas às vezes tem coisas que a gente percebe, e nós que somos pais de meninas, a gente acaba dando mais atenção para algumas coisas. Eu estava na padaria, eu estava observando, entraram duas criancinhas na padaria, e eu fiquei observando os olhares. Irmãos, muitas das vezes são olhares maldosos, olhares com desejo. E o povo de Deus, muitas das vezes, por cegueira espiritual, tem alimentado isso. Hoje, uma moça que trabalha comigo, ela chegou lá e ela falou com uma naturalidade: minha filha acabou de fazer 10 anos, já está falando em namorar. Eu falei com ela, falei assim: nossa, se acontece uma coisa dessa comigo, eu levo minha filha lá no deserto do Saara e deixo ela lá. Quando ela fizer 18, eu volto e busco. Aí a gente riu e tudo, claro, eu falei em tom de brincadeira, porque na verdade, sabe o que tem faltado no lar cristão? O diálogo. Se nós observarmos bem, os cristãos, eles têm cada vez mais se distanciado da criação dos seus filhos. Porque a gente espera de todo mundo que faça algo pelos nossos filhos. Porque a igreja que eu congrego não tem um trabalho para as crianças. Porque o meu pastor não faz nada para as crianças na igreja. Mas porque na escola não tem nada que ensina o meu filho a ler. Não tem nada que ensina o meu filho a escrever. Não tem uma pessoa que me ajuda. Não tem fulano, não tem ciclano. Mas e nós? O que nós temos feito para os nossos filhos? Será que nós temos tirado uma parte do nosso tempo, conversado com os nossos filhos? Só que sabe o que acontece, irmãos? Hoje em dia não é muito difícil você conhecer alguém que tem um filho que é rebelde, que tem um filho que está perdido. Muitas vezes a gente olha para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, e a gente, oh meu Deus, como que isso aconteceu? E o Senhor está despertando a igreja nessa noite acerca da vigilância. Irmãos, aqui no Espírito Santo de Deus está falando para a igreja: dobra a vigilância dentro da sua casa, dobra a vigilância com o que é assistido dentro da sua casa, com os programas que os seus filhos têm assistido, com as companhias que o seu filho tem. Irmãos, tem pessoas que muitas vezes vêm para a igreja e não sabem nem onde que o filho está, aonde está, com quem está, o que ele está fazendo. Será que essa é a conduta correta do cristão? Nós ministramos aqui o que a palavra diz no livro de Provérbios 22:6, acerca de dedicarmos a ensinar os nossos filhos. O inimigo, ele é astuto. Só que muitas das vezes a gente pode até pensar que a questão da vigilância é só para a criança. Mas muitas das vezes, sabe onde está o problema? É comigo. O meu filho anda direitinho, o meu filho anda bem vestido, o meu filho anda arrumado, o meu filho anda apresentado. Então quem anda vulgar? Eu.
Nós fizemos um exercício aqui, imaginando uma mulher de Deus. Agora eu quero fazer um questionamento para a igreja. A sua conduta é semelhante ao dessa mulher que você imaginou? Seu comportamento é semelhante ao dela? Seu jeito de falar, de vestir, é semelhante ao dessa mulher? Com quem será que nós nos parecemos? A palavra do Senhor, olha que interessante. Quando Judas traz Jesus, Judas ele faz um sinal. Sabe qual que é o sinal? Um beijo. Muitas vezes a gente fala sobre esse beijo, Moisés, como um sinal de traição. Porque a pessoa ela tem intimidade suficiente para chegar em ti e te dar um beijo no rosto. É um gesto sim de traição. Mas há algo que eu sempre observei nesse texto. Sabe o que? É que os discípulos de Jesus se pareciam com ele. Era por isso que precisava do gesto. Porque os discípulos se pareciam com o mestre. E você se parece com Jesus? Se alguém bater o olho em você na rua, sem você dizer uma palavra, o que essa pessoa vai pensar ao seu respeito? É um homem de Deus? É uma mulher de Deus? Ou ele vai pensar que você é um maloqueiro qualquer? É uma sirigaita qualquer? O que será que a pessoa vai pensar ao seu respeito? Ah, pastor, mas então quer dizer que eu tenho que andar feia? Com aquele mexidão no pé? Não, irmão. Não precisa ser feio, não. Uma vez eu estava andando com a minha esposa, a gente passou perto de um casamento, e ela falou comigo assim, pastor assim, ela falou comigo assim, não, acho que está tendo um casamento ali. Aí eu falei, por que? Ela falou assim, nossa, eu vou com umas roupas bonitas. Aí eu brinquei com ela, falei com ela assim, pô, você já reparou que toda festa, né, que é uma festa assim mais formal, é uma festa de gala, você já reparou que a vestimenta tradicional é o longo e para os homens o social? Aí eu brinquei com ela, falei com ela assim, então quando a gente vai para uma festa formal, a vestimenta adequada é o longo, é o social ou o esporte fino. Eu falei com ela, os cultos todos deveriam ser festa de gala. Todos os cultos deveriam ser como uma festa de gala. Não porque eu tenho que me encher de adornos a fim de chamar a atenção do meu irmão, não. Mas é porque eu estou indo para a presença do Rei. Eu estou indo para a presença do Mestre. Eu estou indo para a presença do Deus que me deu a vida eterna. E eu estava falando com ela, falei com ela assim, olha como que as pessoas se vestem bonitas. Então, irmãos, não precisa ser feio para estar na presença do Senhor. Tem pessoas que com a roupa mais simples que tem, se veste de forma decente e elegante. É aquela pessoa que você bate o olho nela na rua, você pensa assim, este homem deve ser um empresário. Essa mulher deve ser uma pessoa de sucesso. Deve ser uma dona de casa exemplar. Deve ser um bom marido, deve ser uma boa esposa. Como será que as pessoas têm tido isso? Só sabe o que acontece? Muitas das vezes a gente se apega, João, naquela passagem em que a palavra diz que o Senhor ele fala com Samuel, Samuel, não te atendes para a aparência.
aprendo que a pureza de dentro, ela reflete do lado de fora. A sua santidade do lado de dentro, ela reflete no seu comportamento do lado de fora. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não anda na roda de fofoca. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela já não combina mais com a roupa indecente. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela já não combina mais com as coisas que desagradam ao Senhor. Aleluia. Então a santidade que está do lado de dentro, ela reflete do lado de fora. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós vivemos uma vida verdadeiramente cheia do Espírito Santo de Deus, isso começa a transparecer do lado de fora. Quando nós cuidamos da nossa alma, do nosso espiritual, da nossa vida com Deus, do nosso caráter, isso resplandece do lado de fora. É interessante porque alguns pregadores, quando vão falar acerca do texto de Jeremias 18, eles vão dizer que primeiro o barro faz, ele é moldado de dentro para fora. Então, primeiro, o que acontece? O oleiro, ele começa a girar a roda. E ele pega o barro, coloca sobre a roda e começa a trabalhar sobre ele. Só que enquanto o oleiro está trabalhando, aquilo ainda não é um vaso. É o quê? Somente um acumulado de barro. É só barro, é só barro. E o oleiro, ele começa a girar e ele vai trabalhando naquele barro. E ele começa até levantar um pouco o barro, começando a estruturar. Mas sabe qual é o momento que o barro deixa de ter a aparência de barro e começa a ter a aparência de vaso? Quando o oleiro enfia o dedo dentro dele. Então não adianta nós nos fantasiarmos de algo que nós ainda não permitimos o Senhor trabalhar do lado de dentro. Porque senão você é só barro fantasiado. Você só é barro com adorno de vaso, mas não é vaso. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer, no livro de Provérbios, no capítulo de número 31, no verso de número 30, a beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme ao Senhor, esta será honrada. Sabe o que o Senhor está dizendo? Para de preocupar com as coisas materiais. Para de se ligar nas coisas materiais. Começa a buscar a presença do Senhor verdadeiramente. Começa a se encher da presença do Espírito Santo de Deus. Começa a buscar o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Mas deixa que essa presença se manifeste do lado de fora. Porque muitas das vezes, sabe com o que nós temos nos parecido, Rayane? Com o que a Bíblia vai chamar de sepulcro caiado. Que pelo lado de fora está até conservadinho. Às vezes a gente olha e fala assim, fulano é até ajeitadinho. Mas por dentro está podre, cheira mal ao Senhor. O Senhor está chamando a igreja a um despertamento. Aleluia. Irmãos, eu poderia chegar aqui hoje e falar inúmeras palavras, dizendo: o Senhor vai dar casa, o Senhor vai dar carro, o Senhor vai dar apartamento, o Senhor vai te prosperar no seu trabalho, na sua empresa, no seu projeto. Mas o Senhor está chamando a igreja para um despertamento, porque o inimigo ele está aí, o inimigo está na porta, somando, bramando como leão, e o povo de Deus está disperso. Disperso. Nós já não mais nos preocupamos. Eu vou para o culto. Não, peraí, deixa eu preparar minha roupa aqui, gente. Domingo tem culto. O que eu vou fazer? Eu vou lavar a minha
preocupa mais em vir para o culto com a roupa limpinha, cheirosinha, passada, lavadinha. Está chegando a hora do culto. Ei, peraí, deixa eu colocar o que tem para colocar no lugar aqui. Deixa eu arrumar minha casa, deixa eu preparar os meninos. Deixa eu me organizar para estar na casa do Senhor. Não, pelo contrário. Você quer ver algo acontecer na vida do crente? É que tudo quanto é convite só aparece no dia que era para você estar na presença de Deus. Nós já cansamos de fazer eventos aqui na igreja, onde a gente faz evento, fulano, esqueci que é o dia que minha tia vai ganhar menino. Não vou poder ir porque é o dia do aniversário da cunhada, da prima, do irmão da minha avó. Nós não temos mais nos preocupado em priorizar as coisas do Senhor. Não temos mais nos preocupado. Só que quando nós entendemos o que o Espírito Santo de Deus ele tem falado com a igreja, e nós pararmos de ficar ali, tateando as coisas do mundo. Jesus, eu estou na igreja hoje. Senhor, eu estou na igreja hoje, Pai, mas eu estou na vontade de fazer uma tatuagem nova. Pai, eu estou na tua presença hoje, mas aquele shortinho é bonito demais. Deus, eu estou na tua presença hoje, mas olha como que eu acordei fortinho, eu vou dar uma volta sem camisa. Chamar a atenção das meninas. Nós temos aí tateado as coisas do mundo. Tem uma vez, irmãos, eu brinquei com um jovem. Toda vez eu via ele indo para a igreja. Toda vez, irmãos. Eu falava assim, não, fulano é crente mesmo. Aí tem uma vez que eu encontrei com ele na rua. Aí eu brinquei com ele e falei, vai, profeta, você pichou na terra, não? Eu falei, mas você está pornográfico demais. Aí ele foi, riu, e zoou, e falou assim, eu estava jogando bola. Eu falei, mas desse jeito? Misericórdia. Eu falei, que futebol que era esse? Era do lado. Misericórdia. Eu falei, os homens estavam tudo assim, isso não é futebol não, irmãos. Só, irmãos, que às vezes a gente não dá a devida atenção para as coisas. Só sabe o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o nosso irmão pecar. Além de nós estarmos corrompendo o tempo e morada do Espírito Santo de Deus, nós estamos colocando no nosso irmão um pensamento de desejo, atraindo olhares que não agradam ao Senhor. Ao invés de nós atrairmos olhares onde as pessoas olham e dizem assim, ali vai o homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem abençoado, ali vai uma mulher abençoada. Não, pelo contrário, as pessoas têm olhado para nós e elas já não sabem mais nos diferenciar quem nós somos. Será que quando as pessoas olham para nós, elas nos enxergam como os discípulos de Jesus, que eram parecidos, semelhantes ao Mestre? Ou será que elas olham para nós e enxergam os fariseus, que eram cheios de adornos, com suas roupas, cheias de escritas, cheias de adornos, que simbolizavam que eles eram algo, mas que o coração já estava distante do Senhor? Será que nós estamos preocupados em ser, ou nós estamos preocupados em parecer alguma coisa? Será que nós estamos preocupados tão somente em, eu vou para o culto uma semana, outra, um dia ou outro, ou nós estamos preocupados em ter uma vida na presença do Senhor? Finalizando, a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Colossenses, no capítulo de número 2,
capítulo número 3, perdão, verso número 1. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Verso número 17: e tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavra ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças ao Deus Pai. Irmãos, olha que a palavra do Senhor vai nos ensinar que nós devemos ter interesse nas coisas do alto. O problema é que cada vez mais o povo de Deus está vazio de si, vazio, procurando preencher esse vazio com coisas do mundo. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Eu vou tomar aqui alguns minutinhos, mas sabe por que eu falo isso? Porque geralmente estas pessoas que buscam desesperadamente a atenção externa, ou seja, esses homens que se exibem, mulheres que se exibem, geralmente são pessoas vazias. A vida da pessoa é vazia, a sua vida é vazia, é aquela pessoa que não tem identidade, é aquela pessoa que já não tem mais autoestima, é aquela pessoa que já não tem mais amor próprio. Aí sabe o que ela busca? Olhares, reconhecimento lá fora, muitas das vezes elogios, não para a pessoa reconhecer algo especial em você, mas única e exclusivamente por te enxergar como um pedaço de carne. O Senhor ele te trouxe aqui nessa noite para você ouvir do Espírito Santo de Deus. Você é muito mais do que um pedaço de carne. Você é muito mais do que um pedaço de carne. É muito mais do que um bibelô para alguém bajular. É muito mais do que algo para alguém ficar admirando. Você foi chamado, escolhido. O Senhor ele te chamou pelo teu nome. No ventre da tua mãe ele te escolheu. Te chamou de filho, te chamou de filha e te deu o direito à vida eterna. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você não é um pedaço de carne, não é algo para as pessoas cobiçarem. Você é filho de Deus. E sabe por quê? Que o Senhor, primeiro ele falou comigo do filho, mas quando o nosso Pai tenta cuidar de nós, a gente se torna rebelde. O nosso coração se fecha. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está falando para a igreja nessa noite. Deixa eu cuidar de você, meu filho. Deixa eu cuidar de você, minha filha. Tira essa dureza do seu coração. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor está à porta. O que vale mais para você? É a sua vontade? É o seu desejo? É o seu achismo? Ou é o amor do Senhor sobre a sua vida? Ah, Senhor, pastor, mas o Senhor ele me ama do jeito que eu sou. Então eu quero te fazer uma pergunta: para que Cristo veio? Se o Senhor ele te ama e te aceita do jeito que você é, qual o sentido dele ter enviado o seu filho? Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas
mas o Senhor a suportou. Para que hoje você estivesse aqui ouvindo o Senhor te dizer: não é o que você quer, não é o que você acha, não é o que você pensa, mas é aquilo que o Senhor determinou sobre a sua vida. Porque nós já não vivemos mais a nossa vontade, mas nós vivemos a vontade do nosso Pai, que nos chamou e nos escolheu. Que o Senhor Jesus, Ele venha abrir os teus olhos espirituais. Que o Senhor Jesus, Ele venha alcançar o teu coração. E que essa palavra venha trazer sobre a sua casa vigilância e propósito. Amém.